So close, no matter how far. Couldn't get much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never cared for what they do, never cared for what they know. But I know so close, no matter how far. Couldn't get much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never cared for what they do, never cared for what they know. But I know
Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora eu tô aqui com meu amigo Gustavo Fofão para ensinar as linhas de violão e guitarra da música Nothing Else Matters do Metallica. Essa música possui um violão e até 3 guitarras tocando juntas durante a música. E para aprender tudo isso, é legal que você preste atenção na divisão das partes da música, pois é com base nessa divisão que nós vamos ensinar parte por parte para você. O violão que eu estou usando é o Eagle EMA 663. E essa guitarra aqui é a Vintage V100 AFD. As configurações do meu amplificador, o Laney Ironheart, estão assim. No meu efeito clean, a equalização está assim. O agudo um pouco mais aberto, o médio ao centro e o grave mais aberto ainda para poder compensar a escolha da guitarra. O meu ganho está aproximadamente em 10%. Na hora de regular a distorção, o efeito pesado, a equalização muda um pouco. O agudo se mantém, o médio é acentuado agora e retornamos um pouco mais com o grave. O meu ganho varia entre 50% na hora das bases até podendo chegar em 100% no solo para poder conseguir o feedback, aquela parte em que sustenta a guitarra bastante. Aqui no meu amp, os watts estão um pouco mais abertos para conseguir deixar o timbre mais definido e o tone também um pouco mais aberto para conseguir mais agudos da guitarra. Na introdução da música, o violão começa tocando o famoso dedilhado da canção. Você tem que aprender 11 partes. Os acordes da intro são esses aqui, ó. Nosso primeiro acorde é o Mi menor. Para montar esse acorde, a gente não precisa usar a mão esquerda. Nós vamos tocar a corda mizona solta e as cordas Sol, Si e Mizinha também soltas. Depois tem mais uma forma de Mi menor que aparece na introdução e eu queria te mostrar. É essa aqui, ó. Beleza, agora o Lá menor nessa forma. O Dó maior em 2 formas, a primeira e a segunda. Agora o Ré com nona, Ré maior com nona. E o Ré maior nessa forma aqui. O Sol maior nessa forma. E o Si maior com sétima, Si com sétima nessa forma. E a guitarra vai entrar a partir da parte 9, arpejando nessas formas de acordes. O Mi menor, Ré maior, Dó maior, agora mais na frente, esse Ré maior aqui, Dó maior, Sol maior, onde a gente vai tocar apenas nas cordas Si, Sol e Ré. E da mesma forma o Si com sétima, onde a gente vai tocar apenas nas cordas do meio. Confere aí que logo na sequência a gente te ensina. Bom, então começando a introdução do violão na música, a gente vai arpejar o Mi menor. A gente não precisa nem de montar o acorde, porque nós vamos tocar as cordas soltas dessa forma. Então nós vamos tocar com o polegar a corda mizona, com o dedo indicador a corda Sol, com o dedo médio a corda Si e com o anelar a corda Mizinha. Agora é só arpejar.
nós vamos tocar essa primeira parte 3 vezes. Na segunda parte, a gente vai começar repetindo esse arpejo, mas a gente vai parar antes de chegar na nota Sol, ou seja, antes de voltar para a corda Sol solta. Aí a gente vai entrar com o tema da música, da introdução da música. Então vai ficar assim, ó. Beleza. Parte 3, desenvolvendo a mesma ideia desse tema. Então vamos lá. Na parte 4, a gente vai introduzir um novo acorde, que é o Lá menor. Bom, então a gente vai montar o acorde nessa forma aqui e vai tocar as notas Mi, que é um uníssono. Na verdade, a gente está tocando a corda Si na quinta casa, junto da corda Mizinha solta. E junto delas, a gente vai tocar o baixo na nota Lá, da quinta corda solta. A nossa impressão de estar ouvindo apenas 2 notas, mas na verdade, eu estou tocando 3, sendo que 2 são a mesma nota. Agora a gente vai arpejar, corda Sol, Si, e depois a gente vai colocar o dedo 1, fazendo essa abertura aqui, ó, na Mizinha segunda casa. Vai tocar e fazer um pull-off, indo para a nota da corda solta. Então ficou... Depois da corda solta, eu voltei o arpejo. Então foi corda Si e corda Sol. Agora eu vou arpejar, indo em direção à Mizinha. E agora eu vou tocar as cordas agudas junto da nota do baixo. E mais uma vez, só que a gente vai trocar o baixo para a segunda casa da mesma corda, ou seja, a corda Lá. Essa abertura pode ser um pouco incômoda de início, mas depois você vai pegar, é só treinar bastante que você vai pegar legal, beleza? Parte 5. A gente fez esse caminho com o baixo para chegar no Dó. Nessa forma aqui, ó. E é exatamente isso que a gente vai tocar. Ou seja, continuamos tocando as 3 cordas mais agudas junto da nota do baixo. Agora a gente vai tocar assim, ó. E é importante ter atenção nessa parte, porque isso vai se repetir no próximo acorde. Olha só, eu toquei as cordas juntas, ou seja, as 3 cordas mais agudas junto do baixo. Agora eu vou repetir a nota do baixo e depois tocar corda Sol, corda Si e corda Sol. 3, 2 e 3. Beleza? Então ficou assim. E agora eu vou fazer o seguinte. Então a gente tem uma pequena passagem no final da parte 5. Eu vou usar o dedo 1 para fazer um pull-off da casa 3 para a corda solta, Mizinha. E agora eu vou tocar a corda Si e a corda Sol. E para fechar, eu vou tocar mais uma vez as cordas agudas junto do baixo. Então ficou assim. Agora eu vou repetir essa ideia inicial da parte 5 na parte 6, mudando de acorde. Agora eu fui para o Ré com nona. Então a forma é a mesma, só que a gente vai avançar 2 casas, beleza? Olha só. Eu te falei para ter atenção na parte 5, não é? Então a gente vai desenvolver exatamente a mesma ideia. Agora tem uma seção especial que é bem destacada nessa parte da música, que é a seguinte.
Então a gente tem uma frase com hammer-ons e pull-offs. A gente vai começar fazendo um hammer-on para a quinta casa da mizinha. Agora a gente vai pressionar na sétima casa da si, e aí só depois da corda pressionada nessa posição, a gente vai tocar e fazer um pull-off para a corda solta. Vai tocar mais uma vez essa corda e fazer um hammer-on para 5. Então fica. Beleza? Essa parte ficou o seguinte. Agora a parte 7. Nela a gente vai arpejar novamente o Mi menor, só que tem uma sacada diferente, porque a gente vai usar o harmônico natural. Para fazer o harmônico natural, que é isso aqui, ó. Tá vendo que interessante esse som cristalino que sai quando eu faço essa técnica? Isso é o harmônico natural, olha só. Para fazer ele, a gente vai posicionar o dedo 3 ou o dedo 4 logo aqui bem em cima do traste da casa 12, ou seja, do 12º traste. A gente vai mirar a posição do dedo, do encontro do dedo com a corda, bem em cima do traste, beleza? E aí a gente vai encostar o dedo muito de leve. Não é para pressionar a corda contra o traste ou contra a escala, não, beleza? É bem de leve e você vai conseguir esse efeito interessante, que é o harmônico natural. A gente toca a corda mizona solta e depois as cordas sol, si e mizinha usando essa técnica. E para fechar essa parte, volta na corda si e na corda sol, só que agora soltas, sem harmônico. O resultado fica assim. Beleza? Agora, na parte 8, a gente vai fechar essa ideia inicial da introdução. A gente vai repetir aquele arpejo do início, tocando 3 vezes, ou seja, igualzinho eu te mostrei na parte 1. 2, 3. Beleza. Agora, na parte 9, é o momento em que a guitarra entra. Então, a gente vai começar uma ideia diferente. É como se fosse a segunda sessão da introdução da música. Vai ser assim, ó. Beleza, então a gente tem uma nova forma de Mi menor, essa aqui. Você não precisa de fazer a pestana até o final, porque essa nota da ponta vai ser tocada pela guitarra, beleza? Então a gente vai montar esse shape aqui e vai arpejar. A gente começa tocando a corda mizona solta e depois a gente arpeja. Para quem não é acostumado com dedilhado, eu tenho uma dica importante. Eu usei o polegar para tocar a primeira e a segunda nota. E os outros 3 dedos vão ficar encaixados nas cordas Ré, Sol e Si. Então eles ficam esperando para tocar no momento em que são solicitados, entendeu? Agora, mantendo esse shape pressionado, a gente vai trocando para a próxima posição, que é a de Ré maior, e a gente procura manter os dedos para fazer essa sensação de slide de um acorde para o outro. É claro que não vai ser um slide perfeito, porque a gente vai ter que desfazer uma forma para a próxima. Mas o resultado fica assim, ó. Entendeu? Então a gente tem essa sensação de mudança, de passagem, e isso acontece na gravação. Agora a gente monta o Ré maior dessa forma, pode ser um pouco incômodo de início, mas é uma forma muito utilizada. Olha só, eu estou fazendo a nota grave com o dedo 1, meu indicador da mão esquerda, e as outras notas eu estou fazendo com uma pestaninha com o dedo 3. Algumas pessoas também fazem com o dedo 4. Eu prefiro fazer da forma mais padrão, que é com o dedo 3, fazendo essa pestaninha na região central do acorde. Então você vai tocar. Ou seja, a nota mais grave com o polegar, agora o indicador na corda Ré, e as outras 2 notas juntas. E você pode usar do slide para a próxima forma.
Só que é importante você tirar o dedo na hora de montar o dó, para cortar o som. Como você pode ver, no dó eu fiz exatamente a mesma coisa. Nota mais grave, depois indicador, depois os dois dedos juntos. Beleza, essa tab a gente também vai tocar 3 vezes. Então, as outras 2 vezes vão ficar assim. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Sol maior, nessa forma aqui. Exatamente com a mesma ideia dos 2 últimos acordes. Lembra que agora eu mudei a nota do baixo, que fica na corda misona. E a mesma ideia para o Si com sétima, voltando baixo para a corda Lá. E para fechar, eu vou tocar o arpejo com as cordas soltas novamente no Mi menor 2 vezes. Então, a guitarra na introdução vai começar tocando junto do violão a partir da parte 9. Por 2 vezes você vai tocar em cima do Mi menor, do Ré maior e do Dó maior. Em sequência, então, ó. Depois você vai fazer a conclusão, ó. Ok? Agora eu vou tocar tudo no andamento mais moderado para você ver como fica. A primeira parte é marcada pela entrada do vocal e existem 3 estrofes de letras. Nesse momento, aparecem alguns acordes novos que eu gostaria de te mostrar. Olha aí. O primeiro é o Ré maior na segunda forma. Essa aqui, ó, que o pessoal conhece mais. Depois, o Ré com quarta. Agora, nós temos 2 formas para o Dó maior com nona. Essa aqui e essa aqui. Na sequência, o Sol com quinta e a segunda forma de Si com sétima. A gente não precisa tocar a corda Ré nesse acorde. Agora, a gente tem mais uma forma para o Dó maior, que é a mais conhecida, e uma para o Lá maior, que também é a mais conhecida pela galera. Ó, durante as estrofes da primeira parte vão tocar a guitarra base, a guitarra solo e uma outra que faz a dobra da solo. Eu vou te ensinar tudo. Durante as 3 estrofes, a base toca nas mesmas formas de acordes do violão, porém é um pouco diferente a sequência que a guitarra vai arpejar. Depois vem o riff 1 e o riff 2, que vão ser feitos pela outra guitarra. Olha só. So close, no matter how far. Couldn't give much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say.
Bom, agora a primeira parte da música, que é quando a voz começa. A gente tem 4 seções principais, então 4 tabs diferentes. Olha só, nós vamos desenvolver a mesma ideia nas 3 primeiras, com pequenas variações. A primeira fica assim, ó. Então a gente começa arpejando o Mi menor e a gente vai usar essa nota aqui na ponta do acorde, a nota Sol na terceira casa da corda Mizinha. Agora a gente tira esse dedo, vai tocar a corda Sol e aí arpejar da corda Mizinha até a corda Sol. Beleza? Então Sol, Mizinha, Si e Sol novamente. Agora nós vamos montar o nosso Ré maior nessa forma que é a mais conhecida, mas a gente já pode deixar o dedo 1 de lado. Porque na hora de arpejar o próximo acorde, a gente não vai usar esse dedo. E nessa forma do Ré, a gente também não vai tocar essa nota. Então não precisa. Você usa a forma para lembrar, mas já deixa esse dedo de lado. Então vai ficar assim. Eu toquei a corda Ré junto da nota da ponta. E mais uma vez a corda Ré. Agora a gente adiciona o dedo 4 para poder arpejar o Ré com quarta. Entendeu? E no final dele a gente chega na corda Sol solta. Por isso que a gente não pressionou no acorde anterior. Agora vamos montar a primeira forma que eu te passei para o Dó maior com nona e vamos fazer assim, ó. A nota da ponta junto do baixo e depois arpejando. E agora a gente faz uma passagem na corda mizona que vai levar para a repetição dessa ideia, começando com Mi menor. Então a gente toca na corda mizona, casa 3 e casa 2. O que vai levar para a nota Mi da corda solta. E aí a gente desenvolve a ideia novamente com pequenas variações. Na parte 2, que eu acabei de iniciar com essa nota, vai ficar assim. Ou seja, a gente vai começar igualzinho, arpejando o acorde, com a nota Sol na ponta, depois vai tirar essa nota, voltar ao arpejo. E agora a seção do Ré é um pouco diferente. Olha só. A gente volta montando o Ré e deixa novamente o dedo de lado, o dedo 1, e toca. As notas das pontas e mais uma vez o baixo. E agora eu vou tocar a nota Ré na corda Si terceira casa. Para isso eu uso o dedo médio. Agora sim, a gente vai pressionar na segunda casa da corda Sol e aí tocar com o dedo indicador e aí eu vou fazer um pull-off indo para a nota da corda solta. Então essa parte do Ré ficou assim. Agora vamos montar novamente o Dó com nona e fazer assim. A nota do baixo junto da corda Si. Agora a corda Sol, que está solta nesse acorde. E novamente a Si. E para terminar, mais uma vez aquela passagem que leva, mais uma vez também, para o Mi menor. Agora a parte 3, desenvolvendo novamente a ideia. A gente começa igualzinho às outras partes. E agora, a seção do Ré e Ré com quarta vai ser bem parecida com a primeira parte que eu te mostrei. Olha só.
O que muda é o próximo acorde. A gente vai usar uma forma diferente, usando a nota da ponta, a nota Sol, para o Dó maior com nona. E as notas são mais longas nesse final. Agora, a parte 4 é um fechamento. Quando a gente toca a estrofe padrão, que vai levar para a repetição, para a próxima estrofe com letra diferente, a gente vai fechar da primeira forma. Quando a gente vai para o refrão, eu tenho uma variação, e no final da música tem outra variação que eu queria te mostrar de uma vez, para a gente não perder o raciocínio. Então vamos lá. A primeira forma de tocar é quando a gente repete a estrofe. Vai ser assim. Quando a gente vai dessa parte pro refrão, a gente vai fazer assim, ó. No final da música, a gente vai tocar a estrofe mais uma vez, levando para aquele finalzinho, que é uma repetição, um desenvolvimento do primeiro tema. A gente vai tocar o seguinte para fazer a conexão dessas partes. Então, a gente vai tocar o Sol com quinta igualzinho. O Si com sétima, a gente começa tocando as notas juntas. E agora a gente separa baixo e cordas agudas. Então fica. A guitarra base vai acompanhar o violão durante toda a primeira parte, arpejando os acordes também. A única diferença é que a guitarra toca menos nota nos arpejos do que o violão. Presta atenção. Só no final que você vai ter aquela conclusão, em cima do Sol maior, do Si com sétima e no Mi menor para descansar, ok? Da mesma forma como você fez na introdução. Ainda toca essa volta aqui no Sol e no Fá sustenido para poder voltar para o Mi. Você tá vendo aí na cifra que a partir da segunda estrofe da primeira parte, existe uma indicação de riff 1. Esse riff 1 é um arranjo feito por duas guitarras dobradas. Eu vou mostrar para você as duas, mas se você tiver que escolher uma, opte por fazer o que a guitarra 1 faz, porque ela é a voz principal, ok? Outro detalhe, aqui em cima da tablatura você vai ter indicações de acordes para poder se orientar. Enquanto você estiver tocando as notas da melodia, a base vai estar arpejando em cima desses acordes que estão indicados aqui, ok? A guitarra 1, então, no riff 1, fica assim, ó. E a dobra faz o mesmo ritmo, porém ela toca abaixo, tá? Ela tá fazendo a quinta da nota que você tava fazendo antes, ó. É só se orientar através da melodia e também das indicações que estão aí na cifra. Da mesma forma do riff 1, o riff 2 vai ser feito durante a terceira estrofe da primeira parte. Eu vou tocar em sequência agora para você ver o riff 2, ó.
que é legal você prestar atenção aqui é que as notas da quinta corda podem ser tocadas junto com a sexta corda solta também. Isso você vai tocar de forma mais livre, deixando a palheta tocar mesmo nas cordas mais graves. Não tem problema. O que é legal você entender é essa melodia que você vai ficar fazendo em cima da quinta corda, pois ela que guia esse trecho, ok? Se você tocar de uma forma mais livre, pode ser que soe assim, ó. No refrão da música, eu vou te ensinar os ritmos que servem como base para essa parte. E para isso, você precisa aprender mais um acorde, que é o Ré com nona. Aqui ele aparece numa forma inédita. E a guitarra vai apenas marcar em cima do Ré com quinta, Dó maior e no Lá maior. E no final vai fazer um riffzinho para voltar para a segunda estrofe. Olha só. And nothing else matters. Never cared for what they do. Never cared for what they know. But I know. Bom, o nosso ritmo do refrão é um grande ritmo separado em acordes. A gente vai fazer a primeira ideia com esse ritmo grande, depois a gente vai repetir, por isso que ele é um padrão, e aí a gente tem um pequeno ritmo no Ré maior para fechar. Olha só esse padrão maior e depois eu vou te explicar cada parte para cada acorde. Então, separando por acordes, no nosso primeiro acorde, que é o Ré maior nessa forma, a gente vai tocar para baixo e depois vai alternar 4 toques. Agora a gente vai adicionar o dedo 4 na terceira casa da mizinha para fazer o Ré com quarta e vai tocar para baixo para cima. Tira esse dedo, volta pro Ré, toca para baixo, então ficou. E agora vamos tirar o dedo 2 para fazer o Ré com nona e tocar 2 vezes para cima. Então essa sequência ficou o seguinte. Agora, no Dó maior e no Lá maior, a gente toca uma vez para baixo. E agora repete. E para fechar, a gente vai montar o Ré e tocar o primeiro ritmo que eu te mostrei. A partir daí, é só seguir com aquele arpejo de Mi menor que começa a música e eu já te ensinei. No refrão, a guitarra só vai marcar os acordes. A guitarra já entra fazendo a passagem no Dó maior e no Lá maior antes mesmo do refrão começar, ó. Depois só continua marcando, entrando pro refrão mesmo, ó. Ok? E por fim mesmo, tem uma passagem que vai acontecer durante os refrãos, no final da sequência, da estrutura que você tá vendo aí, ó. Toca assim, ó. Muita atenção ao palm muting e às notas que você vai deixar soar. Beleza?
A segunda parte da música é uma repetição das informações que te passamos na primeira parte. Mas é importante ficar atento, pois a estrutura dessa parte é diferente, pois ela é um pouco menor. Logo depois entra o segundo refrão da música e após esse refrão nós temos o primeiro solo dela, que é feito pelo violão e também pela guitarra. Olha aí. So close, no matter how far. Couldn't get much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. But I know. Agora o primeiro solo da música, que é feito por violão e guitarra. No começo desse solo, a gente tem uma ideia que é desenvolvida na parte mais aguda. Eu queria te apresentar essa ideia e depois juntar com o baixo. Bom, essa primeira ideia, esse primeiro tema, a gente escuta com facilidade na música. Então a gente vai treinar ele antes. É isso. A gente começa com uma pestaninha. Depois, a gente vai adicionar o dedo na casa 14 da mizinha e manter a outra nota. Agora, na casa 15. E agora na 17. Beleza, junto dessa ideia vai acontecer o seguinte no baixo. Então você vai treinar a parte mais aguda, depois a parte mais grave e aí juntar os dois. Essa é a primeira parte. Agora, na segunda, a gente vai fazer essa forma aqui, ó, com uma pestaninha na casa 5, pegando as 3 cordas mais agudas, e a gente vai usar o dedo 4 na casa 8, da nota da ponta, que é a nota Dó, e vai fazer assim. Ou seja, nós vamos começar arpejando da região mais aguda para a região intermediária do acorde. E agora a gente vai para a nota grave e volta arpejando. Para fazer a conexão dessa forma aqui com o acorde de Dó maior, a gente pode fazer um slide. Então vai ficar o seguinte. Agora na parte 3, a gente vai fazer da seguinte forma. É importante memorizar esse ritmo, pois a gente vai repetir do primeiro acorde para o segundo também. E agora no segundo. Então ficou. Para fechar essa parte, a gente vai fazer o arpejo do Mi menor mais uma vez. Só que tem uma diferença. A gente vai tocar a nota Si, que está na 7ª casa da mizinha, fazendo primeiro um hammer-on da corda solta para essa nota, e depois desfazendo com um pull-off dessa nota para a corda solta. Então ficou. E agora sim a gente toca o arpejo normalmente.
Para fechar essa parte, é só repetir as 4 partes que eu acabei de te ensinar. A guitarra vai dobrar o que o violão faz, porém a guitarra não é a voz principal. Então você tem que caprichar na dinâmica e tocar mais leve em algumas partes, ok? Seguindo a estrutura do violão, a parte 1. Descansa nisso aqui, né? Depois você vai tocar essa sequência de arpejos aqui, ó. Depois você vai fazer igual fez na parte 1, ó. E para fechar a guitarra, agora você pode tocar com um pouco mais de intensidade isso aqui, ó. Beleza? Vamos lá, para ficar claro tudo isso que eu toquei agora, eu vou te mostrar o solo num andamento mais moderado, para depois que você tiver treinado as partes, você possa treinar comigo aqui, ó. Vamos embora. Após o primeiro solo da música, nós voltamos com a estrofe e depois vem o terceiro refrão da música. Esse refrão tem a letra diferente e é maior do que os outros. Então é só ficar atento a esse fato para seguir a estrutura dele legal. É isso aí, e depois de repetir tudo isso, a guitarra vai fazer o solo do final, o que vai encerrar a música. Uma coisa bem legal que você deve prestar atenção é que no final, o James Hetfield tira um sustain muito forte da guitarra dele, deixando as notas soarem por mais tempo. Se você não conseguir fazer as notas durarem desse tanto, é só tocar por mais vezes nela, ok? Confere aí. I seek and I find in you every day for something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they say, never care for games they play. Never care
O solo do final é bacana demais. Esse aqui é diferente do primeiro. Você vai botar o drive bem firme e vai tocar com muita pegada. Vamos lá? Eu quero que você preste atenção na divisão das partes e nas dicas, ok? Treine separado cada uma das partes e depois toque tudo junto comigo no final. A parte 1. A parte 2 é praticamente uma resposta para a parte 1, ó. Ok? Então vamos tocar essas duas partes juntas, ó. A parte 3 é uma subida e nela você vai se encaminhar para o final da sequência. A parte 4, a guitarra toca mais lenta e a voz vai entrar cantando o final da música. Aqui você tem que contar com o sustain do seu instrumento. Ele pode vir de forma natural, você pode aumentar o ganho do seu instrumento, usar até um e-bow, tá? Ou até mesmo tocar várias vezes, como eu te disse antes, em cima de uma mesma nota, caso você não consiga sustentar o som. Olha só o final tudo. Beleza? Agora eu vou tocar o solo todo, unindo todas as partes para você ver como fica. Para tocar o final da música no violão, o que a gente vai fazer é desenvolver aquela mesma ideia da introdução, agora repetindo as partes 1, 2 e 3. A diferença é que na parte 1 a gente vai adicionar a nota da ponta da corda mizinha junto do misão. Só isso. Depois a gente vai ficar repetindo. A gente não vai entrar naquela outra seção com acorde diferente. Vai ficar sempre nessa base em Mi. Então vai ficar o seguinte. Agora é só ficar repetindo isso até o final. Então é isso aí, curtiu? A gente espera que você tenha aprendido e também gostado muito. É isso aí, para aprender sempre mais e mais sobre música, fica ligado com a gente aqui no Cifra Club, valeu? Muito obrigado, um abração e até a próxima. Alô!